Hoje, uma companheira nossa do movimento espírita recebeu uma notícia muito triste. Uma colega de trabalho dela, de 20 anos de idade, cometeu suicídio. E essas ocorrências de suicídio, elas têm o poder de mexer muito conosco. Elas mexem muito com a nossa emoção e desequilibram boa parte de nós, porque a gente vive tão perto das pessoas e não acredita que elas seriam capazes de cometer um ato dessa natureza. De outras vezes, nós temos a sensação de que, em função do ato, eles se tornam almas irremediavelmente perdidas. E por esse motivo, muitas pessoas consideram que a criatura humana, após a prática de um suicídio, ela se torna um espírito sem condições de se recuperar diante de Deus. E a doutrina espírita, nos ajudando nesse sentido, ela vem nos falar que os suicídios, eles não fazem parte da programação espiritual de ninguém. Ninguém reencarna com a perspectiva de se suicidar. Eu vou reencarnar e vou me suicidar. Não. O suicídio não faz parte das decisões que se tomam no mundo espiritual. Mas nós, muitas vezes, decidimos assim do lado de cá, o que mostra que as decisões humanas que nós tomamos do lado de cá não são necessariamente aquelas que Deus desenhou para as nossas vidas. Às vezes nós acertamos, às vezes nós realizamos na Terra aquilo que nós nos predispusemos a fazer antes de renascer. Mas em muitas situações nós saímos da rota. Nós, por vontade própria, elegemos uma ação, uma atividade, um comportamento, ou, de repente, o corte do fio da vida. Então, essas decisões mostram que aquele nosso pensamento assim, não, se aconteceu porque é a vontade de Deus, não. Às vezes, as coisas que acontecem e que não são agradáveis, sim, são vontade de Deus. Como saber quando é a vontade de Deus e quando é a vontade dos homens? Quando as coisas nos acontecem, independente do esforço que fazemos para que a gente consiga vencer esses nossos bloqueios, aí é um indicativo de que é a vontade de Deus. Mas quando a gente percebe que são os homens, que sou eu em particular, que tomo a decisão, aí nós podemos dizer que corre por conta do livre-arbítrio. Então, embora seja doloroso um processo dessa natureza, a doutrina espírita nos diz que não é uma circunstância sem solução. Agora não tem mais jeito, houve o suicídio e a alma está irremediavelmente perdida. E falo isso para todas as mães de suicidas que nos ouvem nesse momento. Não. As entidades que experimentam o suicídio, sim, elas irão para o mundo espiritual e a perspectiva do que vai acontecer com elas não é no sentido de que elas fiquem bem. Não, não vão ficar. Mas isso é temporário. Não é uma condição permanente. Os espíritos, quando saem da vida física e tomam consciência do que fizeram, lamentam profundamente. E novas experiências lhes são oferecidas, novas oportunidades, novas encarnações lhes são dadas, exatamente para que a gente consiga se recuperar. Então, se o indivíduo cometeu um suicídio numa existência, naturalmente, o drama que promoveu, que assim, foi a causa, que foi o estopim do suicídio, tem que voltar para que eu prove que eu consegui vencer. Então, é inarredável para o espírito
o defrontar com a mesma prova, ou pelo menos semelhante, àquela que ele experimentou e que motivou nele o suicídio. Nós retornaremos a todas as nossas quedas até aprendermos o caminho. Então, se de repente eu cometi um equívoco, esse equívoco que eu cometi volta. E nós repetiremos quantas vezes forem necessárias, até que nossas almas se desabrochem de tudo isso. O mundo espiritual, ele não se desespera quando nós tomamos decisões equivocadas, nem mesmo quando ocorre um processo de suicídio. Eles lamentam, mas eles não se desesperam. Por 3 razões que estão dispostas na questão 976. São 3 as razões. Primeira, os espíritos benfeitores já estão fazendo tudo que podem, então eu já estou fazendo o que posso. Segundo, eu tomei essa decisão, suicídio ou o que quer que seja, porque eu assim quis, foi fruto do meu livre-arbítrio. E terceiro, é temporário. O espírito vai se levantar. Então, a todos aqueles que têm dentro da sua história de vida uma ocorrência de suicídio, não se desesperem. Os espíritos aprenderão em novas oportunidades, com novas experiências, o fortalecimento do eu para que ele consiga atravessar essa prova e se levantar diante de Deus. É assim que as nossas existências se processam. Pelo experimentar das dores e a vitória do espírito, a gente alcança o processo progressivo da felicidade.